Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Aleluia. Então fale com Deus agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar. Sei que o Senhor tem uma palavra, querido Deus, para ministrar aos nossos corações agora. Eu quero ser apenas um canal, Senhor, um instrumento através de quem o Senhor venha falar à tua igreja. Abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado. E mais do que entendermos a tua vontade, ó Deus, nós queremos viver a tua vontade. Capacita-nos, Senhor, com a capacidade que vem do teu Santo Espírito e nos leve ao centro do teu querer, em o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar no nome do Senhor. Convido você que tem sua Bíblia a abri-la no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 14 ao 19. O Senhor me deu uma palavra ao coração para estar ministrando à igreja. E hoje, diferente do que ocorre normalmente, apenas os irmãos do culto da noite que receberão esta palavra, e aqueles que estão conosco através da nossa live. Normalmente nós ministramos a mesma palavra no culto da manhã e repetimos ela para um outro público, para um outro grupo de irmãos, no culto da noite. Hoje pela manhã, conforme já anunciado, todos sabem, nós tivemos a palestra Inteligência Emocional e Vida Cristã, com o Dr. Ismael Lima. Tivemos aqui um bom número de irmãos, Nós tínhamos 330 pessoas adultas pela manhã, mais 34 crianças, uma soma de 364 ao todo, embora as crianças elas não ficam aqui no templo, elas vão para o trabalho delas ali no salão social, mas aqui 330 irmãos estiveram pela manhã. Penso que alguns desses irmãos possam estar conosco agora através da nossa live, Outros certamente não, mas com certeza Deus vai falar, com quem estiver aqui, com quem estiver conectado agora aí, em o nome do Senhor Jesus. O texto nos diz o seguinte, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, e então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Irmãos, esse texto aqui já conhecido certamente, da grande maioria dos irmãos que estão conosco neste culto, nos fala de um momento em que o rei Jeoás, rei de Israel, visita Eliseu, o profeta, quando Eliseu estava enfermo, quando Eliseu adoeceu
E o texto sagrado aqui é claro em dizer, né, que Eliseu morreu desta enfermidade, desta doença, embora o texto não nos diz, né, qual foi a doença com que Eliseu morreu, mas quando ele adoeceu, desta doença que ele adoeceu, né, ocasião em que o rei Jeoás o visitou, a palavra de Deus vai nos dizer que Eliseu morre desta doença, morre desta enfermidade. Há algumas coisas importantes aqui, né, que eu quero apenas relatar aos irmãos, para que nós entremos de fato, né, na mensagem propriamente. A primeira coisa que me salta aos olhos quando eu leio esse texto é a importância que tinha o profeta Eliseu, né, nos seus dias, né, a importância que tinha o homem de Deus nestes dias, porquanto Eliseu era um profeta e foi visitado pelo rei. Amém, irmãos? Amém? Você consegue pensar isto, né? Quer dizer, a importância do homem de Deus, a importância de um profeta de Deus, né? No momento em que o profeta adoece, o rei deixa a sua casa, o rei deixa o seu palácio, né, para visitar ali o profeta. É possível, né, o texto sagrado não é explícito em relação a isso, mas, de repente, nós podemos até imaginar que, de fato, Jeoás gostaria de receber uma palavra, sabendo que Eliseu estava doente, sabendo que Eliseu estava enfermo, né, de repente, até imaginando a possibilidade de Eliseu vir a falecer, como de fato aconteceu, né, quem sabe, de repente, desejando receber ali uma última palavra, quem sabe desejando receber uma última instrução, né, por parte de Deus, através do profeta. E, a bem da verdade, foi isso que aconteceu, né? Eliseu dá uma instrução ali ao rei Jeoás, mas, no entanto, o espírito do rei, né, nós vamos observar isso no texto, não estava alinhado, né, com aquilo que estava dentro do coração do profeta, tão menos com aquilo que estava dentro do coração de Deus. Porque quando chega ali Jeoás para visitar Eliseu e vê a condição de saúde de Eliseu, né, ele se lamenta, fala: meu pai, né, carros e cavaleiros de Israel. Aí Eliseu, ali na sua cama, enfermo, diz para o rei Jeoás: toma ali flechas e o arco. E ele vai, toma as flechas, toma o arco, diz: abra agora a janela. Ele abre a janela do quarto. Eliseu diz: coloque então a tua mão agora sobre o arco. E Eliseu coloca a sua mão sobre a mão do rei e diz para o rei: atira a flecha. E o rei atira. E ele diz: essa flecha é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios e os destruirás. E aí diz: atira mais vezes. E a palavra de Deus diz que Jeoás pega as flechas e atira mais 3 flechas, fere a terra ali com 3 flechas e para. E isso traz uma indignação ao profeta Eliseu, né? Diz Eliseu ao rei, né, se tu tivesses prosseguido em atirar as flechas, né, tivesse permanecido atirando as flechas, né, perseverado atirando as flechas, certamente feririas os sírios até destruí-los, né? Não deveria ter atirado apenas 3 vezes, mas 5, 6 ou mais vezes, né? Porquanto não perseveraste, atiraste apenas 3 vezes, não ferirás, não destruirás os sírios para sempre. E, na verdade, né, conhecendo a história, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que os sírios, assim como os filisteus, assim como outros povos, acabaram se tornando inimigos históricos do povo de Israel, né, quando poderia, né, de repente, ter destruído e ter se livrado daqueles inimigos. Isto é o que diz aqui o texto sagrado, né? Agora, o Senhor me deu uma mensagem, e eu quero compartilhar com você hoje esta mensagem, e de repente você vai ouvir a mensagem e vai falar: poxa, mas não tem nada a ver com aquilo que o pastor leu, né? Mas você vai entender aquilo que Deus vai falar conosco, pode ter certeza absoluta. O tema da mensagem de hoje, o tema para nós hoje é chamados para conquistar.
Amém, irmãos? Chamados para conquistar. Nós estamos às vésperas de uma campanha poderosa que nós vamos iniciar agora na próxima quarta-feira, derrubando as muralhas. Serão 7 semanas a partir desta quarta-feira, onde nós estaremos na direção do Senhor, ministrando ao coração dos irmãos a respeito disso. E quando nós pensamos a respeito do tema da campanha Derrubando as Muralhas, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente a queda, e é exatamente sobre esse tema, ou sobre essa passagem que está fundamentada esta campanha, a queda das muralhas de Jericó, ou seja, a conquista da terra de Canaã a partir da cidade de Jericó, a partir da derrubada daquelas muralhas. Por isso, até como uma prévia, até como uma preparação para a nossa campanha, e eu gostaria, na verdade, dentro do meu coração, estar pregando esta mensagem que eu estou pregando agora, para todos os irmãos, para todas as igrejas, para toda a igreja, exatamente como uma prévia da nossa campanha, mas louvado seja Deus pelos irmãos que estão aqui, louvado seja Deus por aqueles que estão conosco através da live, e Deus está no controle de todas as coisas, não é? Então, o tema da nossa campanha é chamados para conquistar. Uma outra coisa que me vem ao coração, irmãos, é que quando nós pensamos a respeito do tema desta mensagem, me vem à mente 2 grandes conquistadores que a Bíblia registra. Poderíamos citar outros, mas de imediato, quando você pensa, você que conhece a Bíblia, você que conhece a história bíblica, você que conhece a palavra de Deus, quando você pensa em conquistadores, quais são os grandes conquistadores que te vem à mente em relação à palavra de Deus? Um deles é Josué. Josué foi um grande conquistador. Josué foi um grande comandante à frente do exército de Israel, especialmente nesta missão que Deus lhe entrega após a morte de Moisés, de fazer com que o povo realmente herdasse a terra prometida. Josué foi um grande conquistador. Qual outro grande conquistador que nos vem ao coração, que nos vem à mente quando nós olhamos para dentro da palavra? Davi, o rei Davi. Rei Davi foi um outro grande conquistador, ampliou as fronteiras do reino de Israel através das suas conquistas. Agora, uma coisa que eu quero já transmitir aos irmãos, chamar a atenção dos irmãos, e até mesmo corrigir, às vezes, algum pensamento nosso, da forma como nós estamos acostumados no dia a dia a pronunciar, é que existe diferença entre conquistar e tomar posse. O tema da nossa campanha é chamados para conquistar. Conquistar é uma coisa, tomar posse é outra coisa diferente. Às vezes nós misturamos as duas coisas, às vezes nós usamos esses termos sem de fato refletirmos, o que também não traz nenhum prejuízo, mas apenas a título de entendimento, a título de conhecimento, o que é conquistar e o que é tomar posse. A bem da verdade, irmãos, nesta vida nós tomamos posse de muitas poucas coisas. Muito poucas coisas nós tomamos posse, nesta vida. Nesta vida, a vida ela consiste em conquistas, em conquistar. Aliás, até mesmo aquilo que nós tomamos posse, e você vai entender, porque nós vamos trazer a definição do que é conquistar, do que é tomar posse, até mesmo aquilo que nós tomamos posse, alguém precisou conquistar. Alguém precisou conquistar. Até aquilo, as poucas coisas que nós podemos tomar posse, alguém precisou conquistar. Por exemplo, se nós pensamos a respeito da salvação, preste atenção para você começar a entender aquilo que Deus está falando conosco. Se você pensar a respeito da salvação, nós que somos salvos, nós tomamos posse
da salvação. Mas para que nós tomemos posse da salvação, o Senhor Jesus Cristo teve que conquistar. Jesus conquistou para que eu e você pudéssemos tomar posse. Então, para abrir o entendimento, para esclarecer aquilo que o pastor está dizendo, o que é de fato conquistar? Conquistar é obter algo através da habilidade, sacrifício ou violência. Isso é a definição de conquista. Conquistar é obter algo através da habilidade, sacrifício ou violência. Uma conquista é o resultado alcançado após superar certos obstáculos, tornando-se o proprietário do bem alcançado, diferente de posse. Conquista se alcança pela habilidade, sacrifício ou violência. Conquista é o resultado alcançado após superar obstáculos. E aquele que conquista se torna o proprietário daquilo que foi conquistado. Diferente de posse. Mas então o que é posse? Definição de posse é: posse consiste no controle físico de um bem específico, advindo de relação entre dois ou mais indivíduos que selam um acordo em que o possuidor exercerá algum poder inerente ao bem por algum tempo pré-estabelecido ou mesmo por tempo indeterminado. Posse, ela se dá quando você realmente tem o direito sobre algo, mas que foi alcançado através de um acordo, foi alcançado através de uma aliança, onde o possuidor ele passa a exercer algum direito. Nós estamos aqui falando de algo, inclusive jurídico. Você tem a posse, você tem o direito sobre aquele bem, aquela propriedade, aquele lugar, por um tempo determinado, ou até mesmo indeterminado. Mas aquele que toma posse, ele não é o proprietário. O proprietário foi aquele que conquistou. Ou seja, se nós pensarmos em relação à salvação, nós só temos a salvação por conta da aliança que temos com Cristo. Nós não somos o dono da salvação, porque nós jamais poderíamos conquistar. A salvação foi conquistada através do sacrifício. E não só do sacrifício, mas se nós pensarmos no sacrifício, nós pensamos num ato violento, num preço alto que foi pago por Jesus Cristo. Por isso ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o dono da nossa salvação. E pela sua graça, bondade e misericórdia, ele nos dá a posse da salvação. Que preço você pagou pela sua salvação? Que preço eu paguei pela minha salvação? Que preço nós pagamos pela salvação? Nenhum. Nós temos direito na salvação por conta da aliança do Senhor. Sabemos que a nossa salvação está garantida por toda a eternidade. Amém, irmãos? Mas não fomos nós quem conquistamos. Agora, quando você pensa em alguma coisa em relação a esta vida, e a campanha que nós vamos iniciar quarta-feira tem exatamente este enfoque, em relação às coisas desta vida, aqui eu e você precisamos conquistar. Amém, igreja? Não tem jeito de você alcançar nada, de nós alcançarmos nada aqui nesta vida, se não for pela conquista, se não for pagando um preço. Conforme diz aqui, a definição de conquistar é obter algo através da habilidade, sacrifício ou violência. Você tem que fazer algo e você tem que se empenhar por algo para poder, de fato, conquistar aquilo que você deseja. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns requisitos necessários para a conquista.
Eu gostaria que, por gentileza, o Francisco, que está lá na projeção, colocasse para nós, na versão NVI, o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu acho que não é o Francisco que está na projeção, né? Mas quem estiver lá na projeção. Josué, capítulo 1, versículo 9. Veja bem o que diz esse versículo, irmãos. O Senhor falando com Josué, um desses conquistadores que nós citamos aqui. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Segura este versículo aí. Observe bem, irmãos, que neste versículo está relatado 4 requisitos importantes para a conquista. Aqui o Senhor estava falando com Josué a respeito de conquistar Canaã. Aqui o Senhor estava falando com Josué a respeito de conquistar a terra prometida. E o Senhor, nesse versículo, fala para Josué 4 coisas importantes que eu devo trazer para a minha vida, você trazer para a tua vida, para que nós possamos conquistar. A primeira coisa que nós precisamos ter para conquistarmos é ser forte. A primeira coisa que nós precisamos, então, é de força. Amém, irmãos? Guarde bem isso aqui para que depois a gente possa avançar, né, no texto. Segura o versículo aí. A primeira coisa que nós falamos, que a gente observa neste versículo, que é necessário para conquistar, é a força. E aqui eu me refiro, irmãos, à força física de fato. A segunda coisa que nós observamos nesse versículo, que é necessário para conquistar, é coragem. Seja forte e corajoso. Então precisa ter força, precisa ter coragem. Depois o texto vai falar o quê? Não se apavore. Quando o texto fala aqui, fala não se apavore, né, não entre em desespero. Seja equilibrado. Há não poucos dias atrás, o Senhor também já falou conosco a respeito disso. Né? Então, preste atenção, irmãos. Né? Se você deseja conquistar, e eu sei que todos nós desejamos conquistar coisas para as nossas vidas aqui neste mundo, nesta terra, nós precisamos de força, força física, nós precisamos de coragem, nós precisamos ser equilibrados, né? Equilíbrio emocional, eu coloquei aqui. E o quarto item que nós vemos, o quarto requisito que nós vemos neste versículo, é ter ânimo. Quando a palavra do Senhor diz que nós não podemos desanimar, ou o Senhor falando com Josué, não desanime, o Senhor está ao mesmo tempo falando o quê? Tenha ânimo. Né? Então, quais são os 4 requisitos importantes em todas as áreas da nossa vida que você deseja ter alguma conquista? Precisamos de força física, precisamos de coragem, precisamos de equilíbrio emocional e precisamos de ânimo. Amém? Pode tirar esse versículo daí agora. Agora nós vamos entrar então, você pode voltar na versão normal que nós usamos. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, né? Você que está conosco aqui, você que está conosco através da live, nos nossos desejos, nas nossas vontades, né? Naquilo que nós empenhamos e desejamos conquistar, é preciso ter força física ou não? É preciso ter saúde ou não? É claro que sim. E muitas pessoas hoje, né, estão padecendo e não conseguem conquistar por conta da falta de força física, por conta, às vezes, da saúde, ou do cansaço. Não é? Às vezes as pessoas elas estão numa luta tão intensa, tão forte, que não é cansado apenas emocionalmente, é cansado no corpo. É
cansado fisicamente. Nós poderíamos citar exemplos de irmãos, de pessoas que passaram, estão passando por situações dessa natureza. Eu visito os irmãos, especialmente aqueles que estão passando por algum problema, e não é raro nós conversarmos com as pessoas, com a família, e dizer: olha, eu estou cansado fisicamente, cansado, cansado, não é fácil lidar com a situação. Então, quando você deseja alcançar alguma coisa, um dos requisitos importantes, um dos requisitos necessários, é que você esteja bem fisicamente. Conversava agora há pouco aqui com o Ricardo, com a Maria, e ele diz: não tenho dormido bem à noite. Quer dizer, se você, de repente, por qualquer razão, não dorme bem à noite, no outro dia você acorda cansado, fisicamente você está debilitado, você está abatido. Eu pergunto para você: você tem o mesmo ânimo para trabalhar durante o dia, para desenvolver durante o dia aquilo que você precisa, se fisicamente você não estiver bem? Não. Então, uma das coisas importantes na nossa vida é a força física, é a saúde física. E aí a palavra de Deus, em Isaías capítulo 40, versículo 31, coloca para nós aí, Isaías 40, verso 31, vai dizer o quê? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Segura para nós. Está falando do que esse versículo, irmãos? De força física. Sim ou não? Isso significa dizer o quê? Para mim e para você? Que nas nossas necessidades, ou na nossa necessidade de uma força física, de uma saúde física, nós podemos e devemos contar com o Senhor. Ele é aquele que renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Senhor, renove a cada dia as minhas forças, renova a cada dia a minha saúde, Senhor. Eu tenho coisas para conquistar, mas eu preciso estar bem. Fisicamente eu preciso estar bem, eu não posso adoecer. Ou se eu estou doente, eu preciso ser curado. Ou se eu estou enfraquecido fisicamente, eu tenho que ser fortalecido. Então, a força física, a saúde é importantíssima, para que nós possamos iniciar aí uma conquista em qualquer área da vida. Se você está doente, você não vai trabalhar. Se você está doente, você não vai para a escola. Se você está doente, você não tem coragem de fazer absolutamente nada. Se você está enfraquecido fisicamente. Então, a força física é um requisito importante na conquista. Lemos lá em Josué 1:9 que o segundo requisito é a coragem. O que é coragem? Coragem é a capacidade de enfrentar situações difíceis, perigosas ou desafiadoras, mesmo quando se sente com medo ou insegurança. Coragem é a capacidade de enfrentar situações difíceis e desafiadoras. Se você não tiver coragem de enfrentar a situação, você não consegue conquistar. Porque tudo que a gente vai conquistar, em maior grau ou menos grau, tem desafios, tem obstáculos. Amém, irmãos? E às vezes desafios tão grandes, que pode até causar medo. E aqui nós não podemos imaginar, e às vezes nós falamos isso, e às vezes falamos até sem raciocinar direito do que nós estamos falando, o que também não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado a respeito disso. Mas às vezes nós falamos que nós não temos medo de nada, e isso não é verdade. Ou no maior grau ou no menor grau, de alguma coisa nós sempre temos medo. Vem aquele receio. É natural do ser humano. Amém, irmãos? Afinal de contas, o medo não pode ser patológico. O medo não pode ser uma doença que vai travar a pessoa e a pessoa não consegue mais, em certo nível, em certo grau, o medo até é importante para você avaliar e reavaliar situações, do que você imagina fazer.
Imagine se as pessoas não tivessem medo de absolutamente nada, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas o medo, ele não pode ser uma doença, ele não pode ser patológico, ele não pode realmente nos impedir de conquistar, ele não pode frear a nossa vida, né? Tem pessoas que têm medo de tudo. É um medo doentio que ela não consegue avançar, ela não consegue conquistar, ela não consegue absolutamente nada, porque tudo ela acha que não vai dar certo, enfim, ela tem algum tipo de medo, falta-lhe a coragem para enfrentar desafios. Coragem é a capacidade de enfrentar situações difíceis, perigosas ou desafiadoras, mesmo quando se sente medo ou insegurança. E aí nós vamos ver segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, se você perceber que você está diante de um desafio para conquistar algo para a tua vida, e você tem um temor, um medo patológico, doentio, que te impede realmente de avançar, de ir, de tentar conquistar aquilo, nós devemos buscar de Deus, porque Deus não nos deu este espírito. Esse espírito que paralisa as pessoas, que trava as pessoas, que impede as pessoas de conquistar, isso não vem da parte de Deus. É um espírito que não vem do Senhor. Amém, igreja? Amém? Deus não deu um espírito de temor, um espírito de medo. E repito aqui, este medo paralisante. Não, no nome do Senhor Jesus. Tem um desafio para enfrentar, enfrenta este desafio no nome do Senhor. Você está bem, você está saudável, a tua saúde está perfeita, tem que partir para a luta? Parte para a luta. Pastor, mas é um desafio, sim, mas vai para a luta. No nome do Senhor Jesus, tira esse medo do coração, tira esse medo da tua alma, tira esse medo da tua mente. Você foi, tentou e não deu certo. Amém, fui, tentei e não deu certo. Mas foi e tentou. Amém, igreja? Foi e tentou. O duro é aqueles que não conquistam porque tem medo até de tentar, de arriscar, de fazer. Não. Fui lá, me esforcei, me empenhei, me preparei, mas não deu, acabou. Não é tudo que vai dar. Não é tudo que vai dar. Mas não ser paralisado pelos desafios. Os desafios têm que ser enfrentados. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Nós não estamos falando aqui que você vai conquistar tudo que você deseja, nem eu vou conquistar tudo que eu desejo. O que eu estou dizendo aqui é que o medo não pode nos paralisar. O medo não pode tirar de nós a oportunidade de tentar aquilo que nós estamos tentando ou buscando, ou que temos o desejo no coração. De repente, não conseguiu. Isso é natural, não é todas as coisas que nós vamos alcançar, não é todas as coisas que nós vamos conseguir. Mas que não seja por conta do medo. Amém? Porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas sim um espírito de fortaleza. Então, o segundo requisito importante para as nossas conquistas é termos uma boa saúde, uma força física renovada pelo Senhor, é nós termos um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, que foi aquilo que o Senhor disse para Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deus sabia dos desafios todos que Josué tinha que enfrentar. E, portanto, Deus sabia que se ele olhasse com os olhos de temor, para os inimigos, para os adversários, certamente ele não iria nem tentar. Mas por isso o Senhor falou com ele, e o Senhor está falando comigo, está falando com você. Ser forte e corajoso. O terceiro ponto que nós vimos lá em Josué 1:9, não se apavore. Amém? Os irmãos se lembram que nós lemos lá? Não se apavore. Eu chamei isso de equilíbrio emocional. Não se apavore. Tenha equilíbrio. Viu? Não fique vendo coisas onde não existe. Seja equilibrado. Seja racional.
seja racional. E aí a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 121, versículo 3. Salmo 121, verso 3. Diz assim o salmista, que o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Amém, irmãos? Ou seja, de forma figurada, você será equilibrado, você não ficará vacilante, de um lado para o outro, apavorado, amedrontado, temeroso. Não, o Senhor te dará equilíbrio, o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Importantíssimo, este equilíbrio emocional, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e nós já falamos tanto disso, e hoje pela manhã, inclusive, na nossa palestra com o Dr. Ismael, foi tratado muito a respeito disso também, da importância deste equilíbrio emocional. Irmãos, é coisa terrível aquilo que o inimigo tem feito nesses dias, nesta área, na vida das pessoas. Não é só uma questão física, não, é uma questão emocional. As pessoas estão presas, estão amarradas, não conseguem avançar, não conseguem progredir, por fantasmas que criam nas suas próprias mentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Deus, cuida do meu corpo, Senhor, cuida também da minha alma, cuida, Senhor, do meu espírito, me dê equilíbrio, Senhor, que eu não seja paralisado, que fortalezas do inferno não se levante contra mim em nenhuma área da minha vida, em nenhuma forma da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ser forte e corajoso, não te apavores, não pasmes, não te espantes, diz ali a palavra do Senhor nosso Deus. E um último requisito que nós vemos aqui para a conquista é o ânimo. Não desanimes, disse o Senhor para Josué. Ou seja, que não lhe falte o ânimo. Amém, igreja? Que não lhe falte o ânimo. Que não lhe falte o ânimo. E o que é o ânimo? Ânimo é a força interna que nos impulsiona a seguir em frente e enfrentar os desafios da vida. Isso é ânimo. Enquanto nós falamos da força física, a força para o nosso corpo, a saúde para o nosso corpo físico, a força física, o ânimo é a força interior, a força que vem de dentro. Ânimo é a força interna que nos impulsiona a seguir em frente e enfrentar os desafios da vida. Isso é ânimo. E a palavra de Deus, no Salmo de número 28, verso 7, vai nos falar sobre isso. O que diz aqui, irmãos? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Aqui não está falando de força física. Aqui está falando de força interior. Força de dentro. Que nós chamamos de ânimo. Amém? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, 4 itens importantes. Nós vamos começar a campanha agora, quarta-feira. Certamente os irmãos, a igreja, nós ouviremos muitas palavras direcionadas dentro do tema da nossa campanha, Derrubando as Muralhas, mas que fique aqui já como uma prévia para esta campanha. É uma campanha de conquistas, que 4 requisitos são importantes para que nós tenhamos as nossas conquistas. Precisamos ter saúde, força física, precisamos ter coragem, capacidade de enfrentar as situações, precisamos ter equilíbrio emocional e precisamos ter ânimo. Amém, igreja? Agora, qual a razão do texto que nós lemos lá, em Reis, falando a respeito de Jeoás e falando a respeito do profeta Eliseu,
da forma como Eliseu ficou indignado com Jeoás, né, que deveria ter atirado 5 ou 6 flechas, mas que na verdade acabou atirando apenas 3 flechas, não conquistou, né, aquilo que deveria ser conquistado. Então, baseado naquele texto e dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós falamos de 4 requisitos importantes necessários para a conquista. Poderíamos falar aqui de 3, 4 ou mais até, né, do que impede a conquista. Mas eu quero falar apenas um item, só para nós encerrarmos a mensagem de hoje. O que impede a conquista? Né? O que é que leva qualquer um de nós, de repente, a não conquistar? Lembrando os irmãos, né, mais uma vez, que conquistar, né, conforme dito aqui, conquistar é obter algo através da habilidade, sacrifício ou violência. Conquista é o resultado alcançado após superar certos obstáculos. O que é que pode nos impedir, né, de conquistarmos pela habilidade, pelo sacrifício ou mesmo pela força aquilo que nós desejamos conquistar? É o que nós vimos aqui no rei Jeoás, como exemplo, dentro da mensagem, e que tem impedido muitas pessoas hoje de crescerem, de prosperarem, de progredirem, de conquistar, né, aquilo que Deus gostaria que você e eu já pudéssemos estar conquistando. O que impede alguém de conquistar é a apatia. Uma pessoa apática, ela não consegue conquistar absolutamente nada. E o que é a apatia? A apatia é a perda de interesse e vontade de fazer coisas. Uma pessoa apática é uma pessoa que perdeu todo e qualquer interesse por qualquer coisa. Perdeu o ânimo, né? Endireita o corpo aí, respira fundo aí, porque eu estou olhando aí e falei, Senhor, será que tem alguns apáticos aqui? Amém, igreja? Né? Nada de apatia, né? A apatia é a perda de interesse e vontade de fazer coisas. Percebe bem, irmãos? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Até a nossa postura corporal revela o nosso estado de espírito. Você concorda com isso ou não? Ageu, se você levantar de manhã, for na frente do espelho, estufar o peito e falar, eu sou o Ageu, eu sou o cara, né? Você vai passar o dia conquistando, abençoado, vitorioso, né? Agora, se você chegar na frente do espelho, ó céus, ó terra, mais um dia, Senhor, tem que ir lá para aquela fábrica, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Já era, como diz a Heleninha, jalela, né? A apatia é a perda de interesse e vontade de fazer coisas. É a falta de sentimentos e motivação para agir. Sabe? Se não tiver isso, irmãos, se não tiver, né, ou se permitir que a apatia tome conta, né, se você não tiver aquele desejo, se você não tiver aquela vontade, né, se você não tiver aquela gana, tem que estar dentro de nós. Amém, igreja? Amém? O que você deseja conquistar, meu querido irmão, irmão, que eu e você, o que nós desejamos conquistar, não está do lado de fora, está do lado de dentro de nós. Se não estiver dentro de nós, jamais você vai conquistar qualquer coisa. Então nós temos que colocar a apatia para correr, viu? O desânimo, a falta de vontade, a falta de interesse. Né? Quero repetir aqui a definição de apatia. É a perda de interesse e vontade de fazer coisas, é a falta de sentimento e motivação para agir, é o estado emocional de neutralidade, indiferença e falta de sensibilidade, que pode ter várias causas e que pode ser qualquer uma dessas aqui. De repente a apatia pode estar relacionada com uma doença física, a pessoa não está bem fisicamente, está doente, está fraco. Não é?
precisa de um tratamento físico, de uma cura da parte de Deus, ou buscar os recursos que a medicina ela proporciona. Amém, igreja? De repente está faltando vitamina B12 aí, tem que ir para a luta. De repente está faltando ferro, precisa de ferro, está anêmico, tem que ir para a luta. Você está entendendo, irmãos? Então a apatia ela pode ter várias razões. De repente é uma enfermidade física, de repente é um desequilíbrio emocional, que pode levar a uma falta de ânimo. Você está entendendo aquilo que o Senhor está dizendo? Amém, igreja? Por isso que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele vai dizer que o desejo do coração dele é que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis diante do Senhor. Para que eu e você estejamos bem, nós precisamos estar bem no corpo, na alma e no espírito. Você concorda com isso ou não? Amém, igreja? Porque uma deficiência em qualquer uma destas áreas, corpo, alma e espírito, pode nos levar à apatia, ao desinteresse pelas coisas. E se eu e você tivermos desinteressado pelas coisas, você vai conquistar o quê? Nada. Amém, igreja? Amém. Eu espero que com essa palavra, através do Espírito Santo, eu esteja motivando a você a vir fazer a campanha de quarta-feira e ao final da campanha dar testemunhos de conquista daquilo que você realmente alcançou, porque o Espírito Santo cuidou de você no corpo, na alma e no espírito. Amém, irmãos? É isso que nós temos que ter no coração, O que impede a conquista é a falta de vontade, falta de ânimo, a falta de interesse. Você lembra da história de Jeoás, que nós acabamos de ler no início? O profeta Eliseu fala para ele: abra a janela e atira as flechas aí, vai lá, vamos lá. Flechas de livramento do Senhor contra os sírios. Quantas flechas ele atirou? 3. 1, 2, 3, acabou. Só. Que apatia é essa? Que desânimo é esse? Levanta. Atira as flechas, poderia ter atirado 5, 6, 7 ou mais. Ânimo. Amém, igreja? Você entende o que o Senhor está falando? No nome do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, queridos irmãos, esta palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero ler com você o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo muito extenso, então nós vamos ler apenas alguns versículos. Salmo 18, nós vamos ler dos versos 1 ao 3, depois nós vamos saltar, ler mais 2 versículos. Aqui nós estamos falando que o que impede a conquista pode ser a apatia, a falta de interesse. Mas no Salmo 18, o salmista está dizendo: eu te amarei, Senhor, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Segura esse verso aí, volta no verso 2. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. Quem levanta de manhã e lê este versículo, do fundo do seu coração, ele pode passar um dia apático, ele pode passar um dia desinteressado. O salmista vai dizer, volta lá no verso 1, vamos ler novamente. Eu te amarei do coração, ó Senhor. A primeira coisa que o salmista fala aqui, ele chama o Senhor do quê, irmãos? Fortaleza minha. Não sou eu, Senhor, não é a força da minha carne. Embora eu preciso ter saúde, embora eu preciso ter força física, mas o Senhor é a minha fortaleza. Versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Irmãos, olha quanta coisa maravilhosa que o salmista se refere aqui a Deus. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio.
Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, o salmista, nas suas expressões aqui, ele está confiando em si próprio? Ele está confiando na sua carne? É nele que ele está colocando toda a convicção das suas conquistas? Ou é no Senhor, o seu Deus, que é o seu rochedo, o seu lugar forte, o seu libertador, o Deus da sua fortaleza, o Deus em quem confia, o seu escudo, a sua força? Amém, igreja? É disso que eu e você precisamos. Sabe por quê, irmãos? Você sabe disso, eu tenho ensinado isso aqui tantas vezes. A minha conquista, preste atenção, aqui nós estamos falando de posse, né? Posse é aquilo que você recebe sem esforço nenhum, né? Uma herança, né? Se você receber uma herança, você tomou posse. Você conquistou a herança? Sim ou não? Não, você tomou posse. Alguém lá atrás teve que conquistar para você tomar posse. Se você hoje está trabalhando, criando um patrimônio, você está conquistando e um dia lá na frente alguém vai tomar posse. Não é? Tomar posse. O que nós estamos falando aqui é de conquista. Não é? Conquistar. Se você pensar exatamente, tiver no coração aquilo que o salmista disse neste salmo, vamos ver o verso 3. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, e o que mais? Ficarei livre dos meus inimigos. Marque bem esse salmo. Toda manhã, levante 5 minutos mais cedo e leia o Salmo 18. E você vai ver, meu querido irmão e irmã, que a apatia não vai tomar conta do teu coração. Não vai tomar conta da tua alma, porque a tua confiança está no Senhor teu Deus. Vamos saltar lá para os verso 29 e verso 30, e nós já estamos encerrando. Verso 29 vai dizer o quê? Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Amém? Esse é Deus. Verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Amém, igreja? Então você ouviu nesta noite, através dessa mensagem, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de 4 requisitos importantes para a nossa conquista: força física, coragem, equilíbrio emocional e o ânimo. E aquilo que pode nos impedir de conquistar, que é a apatia. Mas temos um Deus que cuida de nós. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração por você que está aqui no templo. Quero fazer uma oração por você que está em casa, ou qualquer lugar aí, através da nossa live. Se você estiver precisando de força física, que o Senhor renove as tuas forças agora. Se você estiver enfermo, precisando de saúde, o Senhor nosso Deus te dá saúde. Se você estiver precisando, meu querido irmão e irmã, de coragem, que Deus te dê coragem. Se você estiver precisando de equilíbrio emocional, se você estiver precisando de ânimo, se de repente, porventura, tiver alguém entre nós, tomara que não, espero que não, mas tiver alguém entre nós que falou: pastor, eu já cheguei nessa condição, estou apático, estou apática, já não, nada mais me interessa, Para mim, se abrisse um buraco aqui, eu já ia embora, Aliás, me veio até na cabeça aqui uma lembrança que eu acho que é melhor nem falar, Uma historinha de um camarada que estava tão apático que resolveu que queria ser enterrado. E chamou os seus amigos e falou: escuta, eu quero que vocês me enterrem. Mas como assim? Não, eu perdi o interesse, não tenho mais nada, eu quero ser enterrado. Cara, mas você está vivo? Não, eu quero ser enterrado vivo. Não é possível. Aí arrumaram um jeito lá e foram levar para enterrar, o cortejo fúnebre. Um fazendeiro com uma caminhonetona passando, assim, uma Hilux, parou. Quem que foi que morreu? Falou: não, ninguém morreu. É que o homem aqui está desanimado e quer que vai ser enterrado. Mas, louco, por conta do quê? E ele lá dentro do caixão escutando a conversa. Falou: não, ele desanimou, família para tratar, problema.
filhos passando fome. Falou, não vamos deixar isso não. Eu vou dar um saco de arroz, né? Se isso ajuda, não vai enterrar o homem vivo. Aí lá dentro do caixão ele perguntou, escuta, o arroz é com casca ou sem casca? Falou, não, é com casca. Falei, então toca o enterro. Toca o enterro, porque não tinha força nem para descascar o arroz. Uma piadinha muito infeliz, né? Mas infelizmente tem pessoas nessa condição. Né? Se ele tiver que descascar uma banana, ou ele vai comer com casca, ou ele vai ficar com fome. Apático, perdeu o ânimo, perdeu a coragem para tudo. Tá? Mas em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor te dê saúde e te dê coragem, queremos que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê equilíbrio, que o Senhor te dê ânimo, e que o Senhor não permita a apatia tomar conta do teu coração. Pastor Antônio, vem aqui à frente, eu gostaria que o senhor fizesse essa oração. Pastor Antônio vai estar orando, eu tenho certeza que Deus vai estar alcançando cada um de nós agora. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e não sou melhor que ninguém não, viu? Eu também tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, todo mundo sabe, né? Ninguém é perfeito em absolutamente nada, mas, graças a Deus, não me falta saúde, não me falta coragem, até onde eu imagino, tenho um certo equilíbrio. A Sandra pode falar melhor, vocês conversam com ela depois, ver se eu estou certo ou não. Não me falta o ânimo, e a apatia passou longe de mim. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha saúde, que você tenha coragem, que você tenha ânimo, que você tenha equilíbrio. Não deixe as garras do diabo, as garras do inferno, as teias do inferno te enredar em apatia nenhuma, em nome de Jesus. Pastor Antônio vai estar orando. Amém, igreja. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Tua palavra foi pregada nessa noite, e o Senhor dando a direção à tua igreja, ao teu povo, e nos dando, Pai, coragem no nosso coração. O Senhor está nos desafiando como igreja do Senhor, a confiar, a entender os propósitos do Senhor, o que é a conquista, Senhor, e o que é tomar posse. Senhor, o Senhor já conquistou para nós. A tua igreja, nós como teu povo, estamos sendo apáticos, Senhor, e muitas das vezes esquecendo que a posse o Senhor quer dar para nós. A posse do reino celestial, a posse da nossa vida, o melhor nessa terra. O Senhor deixa bem claro, se cremos, comeremos o melhor dessa terra. E aqui está a sua igreja, a sua palavra foi pregada. Que a cada momento, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia desta semana, e daquilo que será pregado a partir de quarta-feira, nessas 7 semanas, que venha ser concretizado na vida do teu povo. E que a cada dia, Pai, a tua igreja possa marchar, possa abrir os olhos, possa acreditar, levantar a cada manhã e declarar, Senhor, no seu coração, que o Senhor está na nossa frente. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai, declarando por terra toda a seta do inimigo, toda a obra contrária, tudo aquilo que o adversário se levanta, Pai, para impedir que cada um de nós enxergamos a bênção que está logo ali. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra satânica, toda a obra do mal, e tomamos posse da sua palavra, tomamos posse da vitória. Nós tomamos posse, Pai, de um renascer novo para o coração da tua igreja, do teu povo. E que a cada manhã nós possamos triunfar, e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado e exaltado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus abençoe o pastor Antônio, em nome do Senhor Jesus.